e vamos falar com ele assim: Mestre Jesus, estamos aqui mais uma noite de estudos. Queremos, Senhor, sob a sua misericórdia, aproveitá-la para que possamos fortalecer as nossas almas, principalmente nos nossos embates internos. Ajuda-nos, Senhor, para esses procedimentos com nós mesmos. Nós possamos, nessa noite, ouvindo a nossa irmã Valéria, trazer também para cada um dos nossos lares essas vibrações de paz e de harmonia que provém do Teu Evangelho. Que nós possamos, em Teu nome e em nome dos amigos que nos assistem, e, acima de tudo, em nome de Deus, darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. A proposta de Vinícius hoje é a Palavra da Vida, que está na página 44. Na verdade, esse trecho a gente encontra em João 20 e em Marcos 16, aquela passagem onde Maria Madalena vai ao sepulcro, não encontra o corpo de Jesus, e é, na verdade, a primeira aparição de Jesus pós-ressuscitado. Vou ler o texto e depois a gente vai refletindo. Maria de Magdala chorava à beira do sepulcro inane, vazio, né, de Jesus, quando ele, ressurgido dentre os mortos, se lhe apresenta e pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, desconhecendo quem a interrogava, retruca, supondo falar com um jardineiro: Senhor, se tu o tiraste daqui, diz onde o puseste e eu o levarei. Foi quando Jesus, dando uma particular modulação ao seu verbo inflamado, disse: Maria. Ao ouvir o eco fascinante daquela voz, Maria de Magdala, como que desperta de um sonho de pronto açoite, diz: Mestre, que magia foi aquela? Por que não o reconhecera antes? É que Jesus, mestre por excelência, querendo avivar a memória da pecadora, modulou sua voz naquele tom vibrante e, ao mesmo tempo, suave, composto de um misto de autoridade e doçura, o que outrora lhe despertaram os sentimentos, alcançando a redenção de seu espírito. Eis o que são as palavras da vida. Nunca morrem, vibram eternamente. Quem as ouve uma vez e as assimila, jamais deixa de as reconhecer e de viver sob seu influxo. As eternas verdades que Jesus encarnou e exemplificou há perto de 2000 anos palpitam ainda nas páginas do seu Evangelho, conservando aquele dom maravilhoso de nos acordar para o bem e para o belo, transformando-se assim na luz que nos guia, no roteiro que nos conduz aos elevados destinos que nos são reservados. Daí, a sabedoria destes dizeres do Redentor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, vemos aqui, vamos refletir agora, né, nessa questão. Maria vai ao túmulo com seus perfumes para tratar, né, o corpo de Jesus e encontra o sepulcro vazio. E está lá, chorando diante do sepulcro vazio. Quantas vezes nós nos encontramos também nesse abatimento no vazio, procurando no vazio aonde está Jesus? Como Maria, né, cheia de dúvidas naquele momento, o que será que fizeram com o corpo? Será que teve um acordo entre os romanos, os sacerdotes, e sumiu? E como
como viver agora, daqui para frente, com o Mestre morto, como vivermos nós nas nossas dificuldades, quando tudo parece sucumbir. E interessantíssimo que Jesus fala com ela, acolhe e pergunta, né, o que você procura? Por que você está chorando? E ela não identifica de imediato. Quando é que ela identifica o seu mestre? Quando ele a chama pelo nome. Chamar pelo nome, né, significa conhecer toda aquela individualidade, conhecer o todo de Maria, como ele nos conhece também. Quantas vezes, na hora das nossas dificuldades, ele também nos chama pelo nome. E aí, quando ele diz Maria, Vinícius fala que por que antes ela não reconheceu, ela só reconhece nesse momento porque Jesus quer reavivar nela a lembrança de quem ela é. E ela diz Rabone, em aramaico. Chamar Rabone era dizer que aquele é o meu mestre, é aquele que me transformou. Então, é interessante, logo nesse início, o encontro de intimidade entre a criatura e Jesus, que nesse momento se manifesta, né, como Filho de Deus, daquele Criador, o meu Rabone. E aí ele fala, né, que vem reavivar a memória de Maria. Pensemos nós, né, não vou abrir, porque senão eu já falo muito e não vou dar conta. Mas quem é Maria de Madalena? Se perguntasse para vocês quem é Maria de Madalena, como vocês definiriam Maria de Madalena, o que vocês diriam? E como Maria de Magdala é vista, né, pela maioria das pessoas? Há uma certa confusão em relação a quem foi Maria Madalena. Existem, então, se for perguntar, uma grande maioria, acredito eu, vou dizer vocês, talvez até porque tenho um conhecimento maior da doutrina, das escrituras, mas muitas pessoas vão dizer que ela era prostituta, que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os cabelos. Outros vão dizer que é aquela que ia ser apedrejada e Jesus disse, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Só que a gente não encontra, na verdade, essa evidência nos evangelhos. E há uma certa confusão e, provavelmente, ela não é nenhuma nem outra. Porque estive lendo, né, inclusive, assim, alguns historiadores, a partir daquele Código da Vinci que que coloca, né, como Maria sendo esposa de Jesus, tendo um filho de Jesus, né, tendo ficado grávida de Jesus, houve uma certa, assim, uma cobiça de estudo em relação a Maria, né, os prós e os contras. Então, a maioria dos historiadores não veem evidências em relação a isso e em relação a ela ter sido prostituta. Por quê? Magdala significa Torre dos Peixes. É uma cidade muito importante do Mar da Galileia, naquela época, uma cidade rica, uma cidade altamente atrativa, a cidade das que mais arrecadava impostos. E Maria de Magdala, ou nasceu lá ou morava lá, é uma cidadã desta cidade que não deveria ser uma qualquer. Nos evangelhos, temos aí sim uma evidência de Maria de Magdala em Lucas, no capítulo 8, quando diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, e os 12 iam com ele e algumas mulheres, e aí se intitula Maria, chamada Madalena,
Esta é Maria Madalena. Olha lá, Lucas, capítulo 8. Da qual saíram 7 demônios. Isso é o que se sabe. Uma mulher que era obsidiada por 7 demônios, que o que é 7 demônios? Não quer dizer que eram 7 chifrudinhos de rabinho, mas o número 7 é um número de totalidade, um número expressivo, né, dentro da Bíblia, e quer dizer aqui uma potência. Ela tinha um potencial grande de obsessão, que foi curada por Jesus de uma obsessão grave ou de uma doença grave. Essa é a interpretação. E diz que outras mulheres, né, também, junto com Maria, serviam a Jesus com seus bens. Então, aqui vemos outra evidência de que ela tinha bens. Ela ajudava, inclusive, com os seus bens a Jesus. Então, pouco provável que ela precisasse viver da prostituição, porque ela tinha bens, inclusive. Agora, era alguém que tinha uma alta tendência, talvez até por ser de Magdala mesmo, por essa cidade rica, atrativa, e a sua obsessão, alguém que tinha muita necessidade de amar e muita atração pelas coisas materiais. Outro relato se diz que ela esteve com Maria, mãe de Jesus, ao pé da cruz. E ali está Maria Magdala, ao pé da cruz, em Marcos 15. E nesse relato que eu acabei de ler, né, do Vinícius, no João 20, em Marcos também, dizendo que ela é a primeira pessoa, inclusive, para quem Jesus aparece. Isso é o que a gente tem de oficial nos evangelhos. Agora vamos ver o que diz a espiritualidade através da mediunidade de Francisco Xavier. A gente tem 2 grandes relatos que eu trago aqui, né? Tem outros até, mas não dá para trazer tudo. Eu acho que esses 2, primeiro, Humberto de Campos tem no livro Boa Nova um capítulo inteiro sobre Maria de Magdala. E aí a espiritualidade agora nos acrescenta aquilo que os evangelhos não deram conta ou não deixaram passar, né? Porque a gente tem que admitir que existia e ainda existe uma sociedade altamente machista que perceber e dar autenticidade a uma figura feminina de grande porte como Maria Madalena é muito difícil. Então, a tendência realmente é abafar e denegrir a sua imagem. Mas a espiritualidade vem nos ajudar aqui, né, e esclarecer. O texto de Humberto de Campos, também não vou ler todo, porque senão não damos conta, mas capítulo 20, muitos de vocês devem conhecer. Mas olha que interessante, ele vai fazendo toda uma descrição do contato de Maria com Jesus, que é isso, né, que o texto de Vinícius diz, na hora que Jesus fala Maria, ele quer reavivar em Maria o quê? Quem você é? Não vamos ficar agora no choro e no desespero, porque você tem potencial. Você é uma grande apóstola, você tem uma grande missão e vamos seguir em frente, porque eu estou vivo. É essa a mensagem que Jesus vem ali trazer a Maria. Vamos lá ver. Humberto de Campos diz assim: Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino não longe da vila principesca onde vivia entre prazeres. Prazeres não é só prazer sexual. Ela vivia entre prazeres mundanos. Humberto não coloca exatamente quais são, mas prazeres. Em companhia de patrícios romanos e tornara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores, singelos por lábios tão divinos? Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho
incondenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Então, o que Humberto traz aqui é que Maria vivia dos prazeres da carne, das más tendências que trazemos, né? Isso está no Livro dos Espíritos, nós vemos com essas tendências maléficas, e ela estava ali, nessas tendências todas, né? Mas existia já nela o quê? Um desalento, a procura de algo. Diz que era jovem e formosa, e que era escrava da sua beleza, dos caprichos de mulher, vaidosa, né? Dessa vaidade, se achar, né? Muito, mas seu espírito tinha fome de amor. E aí ela encontra o Nazareno nas suas pregações. O profeta planta na sua alma novos pensamentos, diz Humberto de Campos. Depois que Maria ouviu a palavra de Jesus, observou as facilidades que ela tinha da vida, que essas facilidades que traziam da vida, lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Então, ela é tocada pela palavra, ela ouve, já começa a assimilar, já começa a desejar de praticar o bem, de sair daquela vida que para ela já não teria mais tanto sentido, que é a vida ligada à matéria. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor? Então a gente vê sim uma grande pecadora, uma grande mulher ligada às coisas terrenas, e que descobre aqui o profeta, ele fala, e ela começa, envolvida por seus pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humildade e entra na residência de Simão Pedro, porque diz Humberto que ela ficou com muito receio de não ser bem recebida, de como ela seria, porque ela se sentia altamente pecadora. E quando ela entra e chega de frente a Jesus, diz que Jesus sorri como quem já esperava. E ela diz: Senhor, ouvi a vossa voz consoladora e venho ao vosso encontro. Gente, eu me emociono, viu? Desculpa. É interessante, assim, ver o toque profundo que existe nessa criatura, nessa mulher que muda a sua vida a partir desse encontro. Né? Acho que isso é de uma profundidade que talvez a gente nem consiga entender. Né? Humberto tenta colocar para a gente, né? E diz que as primeiras lágrimas lhe borbulharam os olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, Senhor. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Olha a humildade, né? O profeta Nazareno ficou enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento e respondeu bondoso. Olha as palavras de Jesus. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eternamente? Onde então estaria o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças de Deus. Que coisa linda, né, que Humberto traz aqui. Ela diz: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento,
Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e os leprosos. Jesus diz: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos, mas se manteve firme e foi à frente. Isso é o que Humberto de Campos nos traz, muito mais ainda, inclusive, muito interessante, que ele vai até o desencarne dela, ela já leprosa, né? Cuidando de leprosos, ela fica leprosa também, e é recebida por Jesus quando desencarna. Já pensou, gente? Você desencarnar e dar de cara com Jesus? Tem que ser um espírito muito merecedor. Muito merecedor. Isso é dito por Humberto de Campos. Jesus diz a ela: você passou a porta estreita. Então, Maria de Magdala é uma apóstola que agora vem Emmanuel, né? Emmanuel agora diz algo muito, muito profundo. E até eu lembro que ouvindo um historiador dizendo assim, cara, a audácia só pode ser de Emmanuel para dizer isso. Ele diz, nem eu conseguiria dizer isso, mas olha bem o que ele diz. Por que que Jesus aparece primeiro para Maria? A resposta de Emmanuel. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Emmanuel está perguntando. Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes a sua mãe, né, os discípulos, por que para Maria? E olha a resposta de Emmanuel. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsediada de Magdala. Essa é a resposta de Emmanuel. Quer dizer, Maria foi aquela que se superou, se civilizou, né, de violência de si mesma. Ela renunciou totalmente, ela mudou totalmente a sua vida para seguir Jesus. E não vou me estender mais, porque senão a gente não tem tempo, né? E terminando aqui o texto, Vinícius, quando diz que essas são as palavras da vida, essas palavras que nos modificam, que nos transformam, e quem ouve e assimila é aquilo que não adianta só ouvir, aprender e entender. É preciso assimilar, é preciso levar para a vida, senão é imperfeição, não é aprendizado. Todo aprendizado intelectual, ele terá seu momento prático para reafirmar o seu aprendizado, ou então não vale de nada. E ele termina dizendo, né, a sabedoria do Redentor, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso está em João 14. Por que Jesus é o caminho? Jesus é a luz que afasta da escuridão, da mentira, da ignorância. Jesus é o caminho, nos tira da ignorância. Ele é a verdade por quê? Porque a verdade é algo incontestável, é algo absoluto, como Jesus. Ele é a vida porque é a imortalidade. Tanto que ele prova isso ressuscitando aqui a Maria. Senhor, Pai de misericórdia, Tu que nos conhece a fundo, conhece as nossas dificuldades, conhece também toda a nossa vontade de bem, toda a nossa sede de amor. Queremos, nesse momento, agradecer pelo seu amor infinito, que constantemente nos chama pelo nome, nos faz lembrar da intimidade
que tem conosco a cada vez que nos chama, que nos dá carinho, que nos coloca no colo, que nos carrega. Obrigado, Pai, por sempre nos conduzir. Ajuda-nos a discernir a cada momento o caminho que devemos seguir. Queremos, nesse momento também, te entregar a vida de todos os nossos irmãos, aqueles mais sofredores, aqueles que estão à beira do suicídio, do desespero, os doentes, os familiares que perdem seus entes queridos pela Covid e por outras doenças, os desamparados, os desabrigados. Pedimos por todas as suas criaturas, inclusive os animais, que também estão sofrendo, para que tu conduza cada um segundo a tua vontade, clareando, mostrando a luz e o caminho do bem. E mais uma vez, essa caravana de amor unida com toda a nossa força, a força de cada um de nós, queremos irradiar para todos os nossos irmãos, dizendo todos juntos, a uma só voz: graças a Deus.